Olha, aquele paciente que, assim, o ideal é sempre a gente fazer uma avaliação da via respiratória, porque nem sempre tem aquela correlação tão perfeita ali, né? Paciente com uma apneia muito grave, não, talvez não tenha nenhuma indicação cirúrgica, né? Se tiver alguma alteração maxilofacial que nem sempre é tão evidente, né? Tem muito paciente que tem a retrusão da maxila e da mandíbula e você olha, está harmoniosa aquela face, né? Então acaba tendo, né? Muitas vezes a gente precisa de um exame de imagem para ajudar. Agora, tem aqueles pacientes, né, mais obesos, né, com predomínio de evento de apneia, um apneico grave, que aí, né, um IMC maior do que 37, 38, 40, que aí o resultado cirúrgico realmente é frustro, só se for mesmo uma cirurgia bariátrica, né? Então, pensando em via aérea superior, o fechamento é muito significativo. Aí a cirurgia, né, a menos que tenha uma amígdala muito grande, né, Lucas? Aí sempre ajuda, mas talvez não seja o tratamento completo. Eu acho que ela tinha um MC de 33, não era tão baixo ali o MC, uma amígdala grande, e teve uma resposta boa, né? Então, não tem. Se tiver condições clínicas, mesmo idoso, mesmo idoso. A gente acaba operando. Exato. Que aí a parte neuromuscular né, a resposta realmente é cirúrgica é pior, né? Mas não tem uma faixa etária que a gente pense e tudo mais. Vamos ver as pneumos. Bom, meu nome é Ana Amélia, trabalho com a Fernanda aqui desde 2009, né, Fernanda? Gente, peraí. Meu nome é Ana Amélia, sou pneumologista e médica do sono. Meu lado da Fernanda, que também é pneumologista e médica do sono. Nós somos responsáveis pelo ambulatório de distúrbios do sono lá na Piquet Carneiro, pelo laboratório do sono também lá da Piquet Carneiro da UERJ. Foi o primeiro laboratório do sono a fazer parte do SUS. No momento, a gente está fazendo 8 polissinografias tipo 1 por semana e 4 polissinografias tipo 3 por semana. O ambulatório está lotado, não tem mais vaga, está cheio. Eu tive que fechar, estou angustiada demais com isso, porque a gente precisa dar um tratamento digno, né, para os nossos pacientes. Então, infelizmente, a gente não estava mais dando conta. A gente tem atendido cerca de 24 pacientes por semana lá no ambulatório. A maioria deles com distúrbio respiratório do sono e com indicação de CPAP. Eu acho que já foi praticamente tudo dito. É importante apresentar a Vanessa, nossa nova aquisição, que está ajudando a gente agora no ambulatório, porque é um ambulatório de muito movimento. O que a gente faz? A gente consegue proporcionar aos nossos pacientes, à população, já que é um ambulatório para assistência, diagnóstico e tratamento. Então, a gente consegue fazer o diagnóstico através da poli e a gente consegue que esses pacientes ganhem o CPAP. A gente prepara uma documentação para eles darem entrada pela Defensoria Pública e quase 100% deles conseguem adquirir esse equipamento via Secretaria de Saúde e passam a acompanhar esse tratamento com pressão positiva com a gente. E a gente monitora e, na grande maioria das vezes, a gente consegue ter uma boa adesão ao tratamento. Então, essa história que CPAP é impossível de adaptar é mentira. A gente consegue fazer uma boa caminhada aí com eles e tem muitos pacientes, inclusive, com uma adesão de 100%. Eu acho que a gente tem os dois lados da moeda. Os pacientes daqui, é tão difícil eles conseguirem o CPAP, porque eles têm que ir à Defensoria Pública, eles demoram para ganhar, que quando eles conseguem, eles querem muito conseguir que aquele tratamento dê certo. Então, tem essa garra, essa força de vontade. Em contrapartida, nem sempre conseguem as melhores máscaras, os melhores aparelhos, o que, às vezes, dificulta um pouquinho a adesão. Então, acho que na clínica privada é mais fácil acesso a aparelhos de melhor qualidade, principalmente máscara, né, que eu acho que é uma coisa que é o que mais facilita ou dificulta a adaptação.
Então, na clínica privada, rasgou uma máscara, ele vai no dia seguinte compra outra. Aqui não, tem que esperar 6 meses para conseguir uma outra máscara de defensoria. Então, eu ainda acho que na clínica privada a gente tem uma adesão maior. Mas aqui a gente vê muita vontade deles de fazer a coisa dar certo. Exato, concordo. Eu sou Vanessa Luz, como a Fernanda falou, estou há pouco tempo na área do sono, mas muito apaixonada pela medicina do sono. E uma coisa que me chama a atenção no ambulatório, realmente, o trabalho que a gente faz, que elas fazem, é a questão da adesão. A gente, antes de ir a fundo na medicina do sono e trabalhar com isso, a gente tem a ideia de que o paciente não vai aderir ao tratamento. A gente acha... Tenho colegas que falam, mas para que fazer um diagnóstico? O paciente não vai usar o CPAP. E usa, e se beneficia, e depois não quer dormir sem ele. Então, assim, a gente tem essa experiência de pacientes que falam, não durmo sem ele. Né? E isso é impressionante. A gente vê uma adesão importante, lógico, um trabalho muito bem feito, de medidas de adesão, um segmento do paciente mais justo no começo. E o que me chamou a atenção quando eu entrei nesse universo do sono foi justamente isso. A gente tem uma ideia errada de que o paciente não vai usar, e o paciente usa, sim, e usa e não quer mais deixar de usar, né? Quer levar para viajar, quer levar para tudo quanto é canto. Essa que é a questão, o acompanhamento, né, clínico. Então, é um ambulatório que só entra gente e só sai quando morre. Ou seja, é uma bolha que está explodindo. Agora, em compensação, os poucos que a gente consegue atender, a gente procura atender da melhor maneira possível, né, para que eles consigam uma adesão ótima. Mas não existe alta, né, como um tratamento crônico, infelizmente. E uma coisa muito bacana da gente estar num hospital universitário é essa troca, né? Sim. A gente recentemente teve a oportunidade, eu particularmente, conhecer, eu não conhecia, nunca tinha visto em mãos, um marca-passo diafragmático para uma paciente com síndrome de Ondine, que tem apneia central. Eu nunca tinha visto isso, sabia nem o que era. Ela apresentou, a gente viu, ela explicou como é que funcionava, a gente parou o ambulatório, chamou os residentes, todo mundo tirou foto. A gente, em consultório, não vai ter uma oportunidade dessa, né? Então, é muito bacana estar dentro de um hospital universitário, porque a gente está sempre aprendendo, né? Sempre aparece uma novidade, uma troca, é um ganho, né? É um ganho para o resto da vida. Ela fez diagnóstico na infância, né? Colocou um marca-passo ainda criança, mas ela tirou aos 14 anos, porque o lado esquerdo sempre exteriorizava. Ela tem cicatriz aqui de tantas vezes que ela recolocou. Ela colocou com o pessoal do Saito, a equipe do Saito, e veio um médico de São Paulo para participar do implante do marca-passo. E aí ela tirou com 14 anos, por causa dessa exteriorização à esquerda, ficou traqueostomizada por um tempo, agora ela já estava decanulada e bem adaptada ao BIPAP, e veio para a gente para ficar na pressão positiva. Fatal. É uma apneia central, é genética, né? Então a pessoa nasce com aquela questão, o diagnóstico é feito ainda na infância, e se ela não tiver pressão positiva noturna, ou um marca-passo diafragmático, ela morre dormindo, né? É o que é conhecido como morte do berço, né? É raro, graças a Deus. Neuro? Bom, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Cristiane Martins Bahia, eu sou responsável pelo setor de sono na neurologia. Eu sou a doutora Paula, também neurologista, especialista em sono, colaboro com o serviço de sono da Neuro. Falando um pouquinho, lá na Neuro nós temos 2 ambulatórios, um de sono geral e um outro voltado para pacientes com hipersônia, né, narcolepsia, hipersônia idiopática e outras causas de hipersonolência central. A gente tem uma responsabilidade, porque nós somos o único serviço de neurossono público do Estado do Rio. Então, tudo que não é a apneia, né? Até a apneia primeiro vem para a gente, depois a gente encaminha, mas todos os outros distúrbios do sono ficam conosco. Então, a gente faz a polissono lá integrado com o EEG e com vídeo para os diagnósticos diferenciais de parassonias, né, como transtorno comportamental do sono REM, dentre outros distúrbios do sono, onde o vídeo é importante, né, e o eletro completo, né, alguns casos de epilepsia noturna. O ambulatório de narcolepsia, de hipersonia, é um ambulatório
que gerou, que, né, deu origem a uma pesquisa inédita no Brasil, que a gente trabalhou com dados genéticos, pesquisa que já ganhou prêmio, enfim, foi tema do meu doutorado este que permitiu que amanhã eu serei, né, empossada como professora adjunta dessa universidade. Então, a gente, aos pouquinhos, acho que a medicina do sono ela vai ganhando espaço, e faltava dentro da neurologia, eu acho que do serviço público, né, uma linha, né, alguém que pudesse desenvolver linhas de pesquisas, né, nessa área da neurosono. Então, essa é a nossa contribuição. A gente também tem uma participação muito grande da Associação de Pacientes com Narcolepsia e Hipersônia Idiopática, que é a ABRANE. Então, a gente também começou aqui um modelo de medicina participativa, que juntou com o movimento de pacientes com doenças raras. Então, tudo isso tem sido um aprendizado muito grande, trazendo um pouco dessa visão dos pacientes, integrando aí dessa visão e missão universitária, que a gente não pode ficar isolado aqui na universidade. O conhecimento ele tem que se reverter para a população. Então, estar com a Associação de Pacientes é passar informações científicas, técnicas, para a população através dessa ponte, né, que a associação faz nas redes e tudo mais. Então, queria, já está sendo gravado também, deixar meu abraço, meu carinho para todos os pacientes também que a gente acompanha no ambulatório. E eu queria passar agora para a Paula, porque ela tem um interesse especial em síndrome de Down e apneia do sono, e está pretendendo desenvolver essa linha de pesquisa aqui também no hospital. Bom, a gente sabe, né, que na síndrome de Down a apneia do sono é um problema muito, muito relevante, muito importante, que vai afetar o futuro, né, de pessoas com essa condição. Começa já lá na infância. E eu acho que tem muito essa abordagem justamente multidisciplinar, porque vai interessar o otorrino também, né? A pediatria, então envolve várias especialidades. Também ambulatório específico de Down, né, que tem aqui no hospital. Então, eu acho muito bacana essa integração, né, dos serviços. Então, a gente ter esse olhar multi, né, quando a gente está cuidando de uma determinada especialidade, é muito, muito bacana, né? E vamos ver, né, se a gente consegue fazer exames desses pacientes, né, começar aí com a faixa etária adulto, que é o que a gente hoje consegue fazer, né, porque dá qualidade de vida, né, reverter aí riscos, né, de desenvolvimento aí futuro de quadros de demência, né, trazer qualidade de vida, preservar a cognição. Acho muito, muito, muito relevante, né, ver aí também se caberia algum tratamento cirúrgico, talvez, na infância. Aí já seria um outro capítulo, né? Tentar avaliar as crianças, porque eu acho que é um desafio, mas é onde tudo começa, né? Então, enfim, acho que tem muito trabalho aí para a gente fazer e desenvolver. E queria falar também que o nosso ambulatório geral, eu sinto ele meio como ambulatório mãe, ambulatório de entrada, que abraça tudo, né? Como aberto aí ao CISREG, os pacientes vêm para fazer, né, a polissonografia e passa por uma avaliação nossa, e dali a gente irradia para as outras especialidades, né, fazendo os encaminhamentos, ajudando também a encaminhar para otorrino, para pneumo, ver a questão do CPAP e também vendo a parte neurológica, né? Então, é um ambulatório riquíssimo. A gente tem, acho que, uma visão integral do paciente, pedimos exames, né? Exatamente, saúde mental também, né? Porque a gente sabe que a questão da insônia, né, envolve aí várias doenças psiquiátricas, como comorbidade, então, importantíssimo. Então, a gente avalia o paciente como um todo, a gente encaminha para tudo quanto é especialidade, psiquiatria, psicologia, otorrino, pneumo, fono, físio, o que for possível, né? A gente sabe que serviço público é difícil, mas a gente tenta fazer o melhor do nosso papel, pedir exames de sangue, ver se o paciente tem alguma alteração hormonal, se falta alguma vitamina. Enfim, é riquíssimo, eu tenho aprendido bastante. Para finalizar, eu queria fazer 2 agradecimentos. Primeiro é o serviço de pneumologia. A gente está atualmente com um caso internado na enfermaria de neuro,
uma suspeita de síndrome obesidade por ventilação, paciente extremamente sonolento, com uma qualidade de vida péssima, já com risco de queda, né? Ele caiu, chegou a cair na consulta da cadeira e gentilmente emprestaram CPAP, a gente está conseguindo fazer uns testes, discutir o caso. Então, obrigada, Ana Amélia, obrigada a toda a equipe de pneumo e aos nossos técnicos de polissonografia, porque sem eles a gente não conseguiria fazer o diagnóstico, né? Muitas vezes, né, de muitos distúrbios do sono precisam da polissono para ser feito o diagnóstico. Então, também a força motriz aí né, que complementa aqui o cuidado médico, mas é também fundamental para o funcionamento de todo o serviço. Obrigada. Olha, pegou ele bem sabe, ele sabe como. Pegou de surpresa. Vamos começar por baixo. Não, acho que tem aqui. Ah, tá. Boa tarde, sou Daniel, sou residente da Otorrino. A gente recebe muito paciente da síndrome de apneia do sono, a gente trabalha mais com essa parte e acaba que chega pouco paciente com doença relacionada ao sono que não seja apneia. E a gente vê muito pouco narcolepsia e esses outros maus. Se vocês puderem falar um pouquinho de narcolepsia, a gente agradece. Bom, eu acho que é muito importante para o residente de otorrino saber realmente da narcolepsia, porque é um diagnóstico diferencial de sonolência excessiva diurna. Apesar de ser considerada uma doença rara, ela é muito subdiagnosticada e não é incomum você ter apneia do sono e narcolepsia. Uma comorbidade comum na narcolepsia é a apneia do sono. Então, tem que estar muito atento para saber entender, será que esse paciente ele tem mais alguma coisa? Será que eu devo pesquisar uma causa de hipersonolência central? Então, existem alguns pitfalls, né? Algumas coisas que vão chamar atenção para você prosseguir a investigação. Então, além da sonolência excessiva diurna, e é uma sonolência importante, tá? Que faz o paciente perder compromissos, atrapalha a qualidade de vida. Na escala de sonolência de Epworth, normalmente são scores maior que 15. Esses sintomas eles começam, em geral, na infância e adolescência, então isso é um primeiro alerta. Criança e adolescente que dorme mal, eles normalmente vão ser até hiperativos, eles vão ser irritados, eles não vão ser sonolentos. Então, criança, adolescente muito quieto, entendeu? Ah, mas o adolescente dorme muito. Eles dormem muito, são privados de sono, mas se chamar para uma resenha, dificilmente eles vão deixar de sair com os amigos por causa do sono. Então, assim, você deixa de sair com seus amigos porque você prefere dormir? Então, isso é um sinal de alerta, né? A mesma coisa a criança que quer brincar, se ela não está brincando, está dormindo, alguma coisa tem de errado. Então, esse início nessa fase mais precoce da vida é um sinal de alerta. A outra coisa são os sinais da narcolepsia, que são meio esquisitos, né? Que é a cataplexia, que é quando a pessoa, quando submetida a uma emoção, normalmente o riso, ela perde a força muscular, então ela vai desmontando igual um bonequinho, dura alguns segundos, não perde a consciência, depois retorna. As alucinações, né, hipnagógicas ou hipnopômpicas, né, que a pessoa, no momento da transição do sono para a vigília, seja ao adormecer ou acordar, ela pode ver algumas coisas, às vezes ouvir, mas é mais visual. E a paralisia do sono, que é acordar e não conseguir se mexer. Às vezes, a alucinação vem também nesse momento, e isso acontece com muita frequência. Então, uma sonolência excessiva diurna, mais esses sintomas esquisitos, são sinais de alerta. Na polissono, um REM precoce, ou seja, uma latência para o REM menor que 15 minutos, também é indicativo, é um sinal de alerta para isso, porque, por mais que o paciente durma, seja sonolento, por apneia, por privação de sono, dificilmente ele vai ter o REM precoce. O REM ele aparece normalmente 90 a 120 minutos após o início do sono. Então, um REM que aparece logo nos primeiros 15 minutos de sono é um REM que está vindo antes do tempo. Então, isso também deve chamar atenção para o diagnóstico diferencial de narcolepsia. Quer acrescentar alguma coisa, Paulo?
sim, sim. Também é feito o teste de latências múltiplas. É feito logo em seguida da polissonografia basal, né, a noturna, e o paciente fica aqui e faz os cochilos, né? Então, são oportunidades de sono que o paciente tem ao longo do dia para a gente justamente ver a média desses cochilos em que o tempo que o paciente pega no sono, né? A média das latências. A cada 2 horas, exatamente. Aí faz essa média e vê se tem esse REM precoce também numa dessas oportunidades de cochilo. O da polissonografia já vai computar, e aí tem que ter mais um, né, no teste de latência, ou fazer 2 no teste de latência para poder fechar o diagnóstico, e uma latência de menos de 8 minutos. Dia de semana mesmo. A gente tem que conciliar com a agenda do EEG, né? E a gente ainda faz o teste genético do HLA, e a gente ainda está conseguindo fazer a hipocretina que a gente manda para os Estados Unidos, ainda estamos conseguindo. Eu até expliquei, né, na pergunta. Bom, hipocretina é um neurotransmissor que é produzido por neurônios muito específicos que ficam no hipotálamo. A hipocretina ela é basicamente um melhor sinalizador, vamos dizer assim, de que você está acordado. Então, a hipocretina, os neurônios hipocretinérgicos, eles são uma espécie de hub. Assim. Quando você lança a hipocretina, você vai estimular a dopamina, noradrenalina, outros, né, serotonina, então vai atuar na motivação, no apetite, em outras coisas que compõem o teu comportamento de vigília. Né? Então, por isso que a gente, quando vai ver o paciente com narcolepsia, é sonolência, mas também é muito sintoma cognitivo, né, de falta de dificuldade de raciocínio, né, brain fog, perda de motivação. Então, por quê? Porque a hipocretina está ligada a todos esses outros neurotransmissores. Então, na narcolepsia, principalmente a tipo 1, você tem uma reação autoimune contra esses neurônios. Perdendo esses neurônios, você tem uma desregulação ali do ciclo sono-vigília, uma perda, vamos dizer assim, da estabilidade da vigília. Por isso que o REM se intromete na vigília, a vigília se intromete no REM, você tem esses sintomas aí dissociativos de cataplexia, alucinação, que, na realidade, são intrusões do REM, né, na vigília e vice-versa. Então, a hipocretina, hoje, a gente entende que assim, ela desempenha um papel-chave aí na fisiopatologia da narcolepsia. Exatamente. E aí o teste genético é para isso, né? A gente já sabe que pessoas que têm um HLA DQB10602, elas são mais suscetíveis a desenvolver uma resposta autoimune quando em contatos com alguns antígenos, como, por exemplo, o vírus H1N1. Só acrescentar, né, que o paciente também precisa se preparar, ter orientação para fazer o teste de latência, né, em relação ao uso de medicamentos, o de estimulante, antidepressivo, né, fazer um diário de sono, não ficar privado de sono para acabar não tendo sonolência excessiva e REM precoce porque está privado de sono, né? Então, a gente tem que eliminar essas coisas. E eu vejo que assim, esse preparo é bem difícil, né, nesse sentido, porque educar o paciente para se preparar para fazer um exame é um desafio, mas a gente tenta orientar o melhor possível, né? Bom, a gente está com um projeto junto com a pediatria, na verdade a endocrinologia pediátrica, de avaliar o sono dos pacientes com acondroplasia, né, que é popularmente conhecido como nanismo, que é uma doença genética rara que causa uma deficiência do crescimento de todo o corpo, dos ossos longos, de modo geral, e também do crescimento do terço médio da face. Então, isso está associado diretamente à apneia. Além disso, essas crianças elas também têm uma tendência maior de ter uma hipertrofia adenomidaliana, que também predispõe a elas apresentarem distúrbios respiratórios do sono.
Mas alguns estudos têm mostrado que, mesmo com a cirurgia de adenoamidalectomia, elas têm uma taxa maior de insucesso com a cirurgia e manutenção da apneia, provavelmente por conta desse crescimento do terço médio da face. E existe uma medicação nova que foi aprovada recentemente, que é o primeiro medicamento para tratamento dessa doença, que é uma medicação cara. O Brasil é um dos poucos países que já tem essa medicação aprovada pela Anvisa, e o Pedro Ernesto é um centro de aplicação dessa medicação no estado do Rio. Então, a ideia é a gente tentar captar esses pacientes e avaliar a melhora desses pacientes com relação à apneia do sono, do medicamento, né, com relação à apneia do sono. Porque eles têm um crescimento, isso já é comprovado, né, tem uma melhora do crescimento do corpo, de modo geral, dos ossos longos, mas a ideia é a gente avaliar o efeito da medicação também no crescimento do terço médio da face e, consequentemente, melhorando a apneia. Oi? Esse aqui pode rodar para todo mundo responder. Aí vai aparecer. Tá. Pode ser, tá bom. Deixa eu ver, acho que esse aqui passa, né? Pô. O que aconteceu? A gente fez uma caixinha de perguntas pelo Instagram do UP, com a pergunta: qual é a sua dúvida sobre sono? Achando que fosse aparecer 2, 3, 4, apareceram várias perguntas. Então, vamos ver se vocês sabem responder. Durmo e, ao acordar, continuo cansada. Por quê? Essa já foi. A gente passa, essas que a gente já falou, a gente já passa, né? Tá bom. Existe realmente uma quantidade ideal de horas de sono? Também o Zé respondeu. Tá joia. Ronco é sempre um problema de saúde? Essa acho que não foi, né? Essa é boa. Temos um R1, R2, um R3. Júlia. E aí, vem cá. Não tem resposta certa, não. Isso. Mas é que a Flávia quer que ela suba. Não é prova de residência, não. Bom, prazer a todos. Meu nome é Júlia, sou residente do 2º ano de otorrino. Bom, o que a gente vê lá é que a gente pega na quinta-feira nosso ambulatório de sono, a gente tem bastante paciente que vem com essa queixa inicialmente. E o que a gente vê é que o ronco ele pode estar relacionado com a apneia obstrutiva do sono, ou não, ou podem ter outras causas. E aí, por isso que é importante a gente seguir essa investigação. A gente sempre pede a polissono quando a queixa é um ronco, justamente para conseguir, mais a fundo, analisando a polissonografia, o exame, conseguir avaliar se de fato é ou não. Geralmente tem muita relação, mas não necessariamente está relacionado à doença da apneia obstrutiva do sono. Aí, com a investigação, a gente consegue... E às vezes é um ronco ocasional. Né? Estou com uma IVAS e eu combustão nasal, eu ronquei. E aí, normalmente, não ronco. Exatamente. Então, é importante saber se é um ronco habitual, que acontece realmente aí na maioria das noites. Há um tempo aí, sim, a gente tem que investigar. Né? De saúde, mas é um problema para o companheiro, né? Porque isso a gente não valoriza tanto, porque acha que é brincadeira, mas de vez em quando eu já peguei paciente que estava separando a terceira mulher por causa de ronco. É um problema. Isso a gente acha bobagem, mas não é tanto bobagem, não. Então, se parou na segunda é porque não ronca, é isso? Muito bom. Qual é o seu sobrenome? Qual especialista? A gente já falou também, né? É normal acordar. Essa já foi?
Não, são duas perguntas parecidas, de pessoas diferentes, que eu juntei. Né? É normal acordar toda noite às 3 da manhã e não conseguir dormir mais? Perder o sono diariamente 3, 4 horas da manhã, qual médico devo procurar? Acho que eu vou deixar para as neuros. Né? Tem que vir aqui? Bom, quando a gente fala em qualidade do sono, a gente está falando em horas de sono e também na profundidade do sono. Então, acordar às 3 horas da manhã e não conseguir mais dormir é normal? Não, mas se essa pessoa começou a dormir às 6 horas da noite e às 3 horas da manhã ela acorda muito bem, isso pode não ser um problema para ela, né? Isso pode ser só o ritmo dela biológico de ser uma pessoa mais matutina. É lógico que isso pode ser ajustado para um horário mais social, né? Mas, enfim, pode não ser um problema de saúde. Agora, se a pessoa acorda às 3 horas da manhã, ela começou a dormir meia-noite, então ela só dormiu 3 horas, e ela acorda mal, acorda cansada, no dia seguinte está bocejando, não está conseguindo render, isso daí realmente precisa ser avaliado como uma insônia de manutenção / despertar precoce. Então, como já foi dito aqui por os outros colegas especialistas, cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua individualidade em termos de necessidade de horas de sono, em termos de preferência do horário de dormir, mais cedo ou mais tarde, mas existem os extremos. Então, menos de 6 horas... menos de 6 horas de sono, a gente já sabe que está associado a um maior risco de adoecimento cardiovascular, principalmente quando essas 6 horas, né, esse sono com menos de 6 horas, ele vem acompanhado de queixas diurnas, de mal-estar, sonolência e falta de atenção e concentração. Mas tem uma doença que é muito típico de despertar precoce, né, Cris? Um estado do humor. Depressão, né? Depressão. E aí, às vezes, os pacientes começam a ser medicados com antidepressivo e começam a acordar cada vez mais tarde. É uma forma até que os psiquiatras titulam a dose do antidepressivo para poder normalizar esse sono no final da noite. O Lucas falou uma coisa que é interessante. Assim, na depressão, você tem realmente poucas horas de despertar precoce, mas você tem uma repercussão diurna importante. No transtorno bipolar, na fase de mania ou hipomania, a pessoa dorme pouco, às vezes pode dormir só 3 horas e ela não sente falta de sono. Então, uma diferenciação se realmente... E, às vezes, você vai colher a história, a pessoa tem até um histórico de depressão e tal, mas ela tem essas ondas, né? Hora deprimida, hora ela está mais ativa. É diferente do paciente que tem depressão maior, que ela tem mais repercussão diurna dessa carência de sono. Uma boa lembrança. Vamos ver a próxima. Esse também respondeu, né? Acho que responderam. O que fazer? Não, né? Oi? Eu acho que foi da Ana Amélia. Acordar com dor de cabeça, a Fernanda respondeu. Quais os riscos de não dormir por vários dias? Exatamente. Né? Você imagina, você não tem não passa pelo estágio de sono, não tem, né, o sono reparador, começa a ficar muito mais inflamado, né, Exato. Os animais camundongos, você pode fazer uma supressão da quantidade de sono, e se eles ficarem 20 dias sem dormir, eles morrem. Aí você faz a patologia, o cérebro está todo liquefeito. É bem típico de degeneração do sistema nervoso central. E aqui, já 24 horas, você já diminui a atenção, concentração, a quantidade de erros. Então, é bem sério. Função realmente aí vital para a qualidade de vida. Né?
Dificuldade para dormir, pode ser alguma doença hormonal, também falou, né, Lucas? Foi o que você falou. Insônia pode ser considerada uma doença genética? Olha lá, Paulo. Bom, em relação à questão genética da insônia, né, pode sim ter alguma relação, né? A gente sempre pesquisa também histórico familiar, se tem alguém na família que também tenha insônia. Existe uma doença que é a insônia familiar fatal, e aí cai muito nessa outra pergunta, né? Se a gente ficar sem dormir vários dias, pode de fato morrer, e é justamente o quadro dessa doença, insônia familiar fatal. Agora, além das questões genéticas e familiares, né, a gente tenta ir mais a fundo buscar as causas da insônia para poder tratar, né? Então, é muito importante fazer uma boa anamnese quando a gente tem um caso de insônia. Boa. Meu marido não tem boa qualidade do sono. Ele adormece e 1 hora depois desperta e passa a noite cochilando. Como fazer para melhorar seu sono? Quem quer responder essa? Um dos técnicos de polissonografia. Não é a experiência de vocês. Olá, Renata. Seu marido não ronca. Seu marido não tem uma boa qualidade de sono. Dicas para ter uma melhor qualidade de sono, para ajudar realmente aí a conseguir consolidar o sono. Dicas aí próxima do horário de dormir, ao longo do dia. O que é importante aí de higiene do sono? Não basta ser técnico, tem que participar. Quem vai falar? Boa, gente. Vamos lá. Eu acho que assim, evitar exercícios durante a noite, antes, se ele evitar assim alimentação muito próximo do horário de dormir, evitar o uso de tela. Inclusive a gente está conversando muito sobre isso, né? Que as pessoas ficam muito tempo com o celular, na cama, enfim. Aí acaba despertando. E, assim, ainda tem uma outra situação que, às vezes, as pessoas acham que estão acordadas, mas, quando a gente está fazendo o exame, a gente vê que está dormindo. Podem ter vários despertares, mas ele está dormindo. Eu vejo, inclusive, essa noite o paciente falou, olha, eu acordei às 3 da manhã e não dormi mais. Eu falei, não, o senhor acordou às 3, ficou uns 20 minutos acordado, cochilou, acordou, dormiu novamente, chegou a sonhar, falei assim, né? E continuou, e agora eu lhe acordei. Então, assim, muitas das vezes eles acham que estão cochilando e não estão. Pelo exame a gente vê. Então, é isso. Adotar algumas medidas antes de dormir para melhorar essa qualidade, né?
Essa coisa da qualidade, da má percepção do sono é muito frequente e os pacientes chegam para a gente, como médico, questionando: doutor, esse exame está horrível, não confia não, porque eu não dormi nada. Eles acham que ficaram a noite inteira acordados, e não ficaram. Então, na hora da interpretação da polissono, é importante o médico do sono ter muito cuidado com a análise do eletroencefalograma e tal, e a gente conseguir depois ter esse reply para o paciente, porque convencer ele de que ele dormiu e o exame foi válido, às vezes, não é fácil, né? Só complementando, lembrar que, uma vez que se coloque em prática todas as regras de higiene do sono, se esse acordar durante o início do sono, na madrugada, ele se mantiver, aí vale a pena fazer uma polissonografia para ver se existe alguma doença relacionada ao sono que motive a se despertar. Por exemplo, um movimento periódico de pernas, uma apneia, porque isso tudo pode ser um gatilho para que a pessoa acorde e aí ela passe a ter dificuldade de voltar a dormir, fique com a sensação de que está só cochilando. Então, primeiro, eliminar os hábitos inadequados relacionados ao sono, corrigiu tudo. A insônia permanece, aí investigar com o exame. A próxima pergunta. Não consigo dormir há anos sem tarja preta. Por que será que não consigo dormir? E aí uma outra pergunta relacionada também, né? Por que eu não consigo pegar no sono sem alprazolam? Então, aí é um paciente com realmente aí insônia que acabou fazendo uso somente de medicações que muitas vezes pode dar tolerância, pode dar dependência, e não fez provavelmente não fez um tratamento, uma terapia cognitivo-comportamental, justamente para, né, pensando a longo prazo no tratamento dessa insônia. Talvez se ele tivesse começado com medicação junto, com terapia cognitiva, teria, né, conseguido ficar sem a medicação e tirar realmente aí todo esse ciclo vicioso relacionado aí com a insônia. Neuro, o que você... Pode ir falando? Acabou a bateria. Mas sim. Só complementando o que a Luciana falou, tem que esperar. Desculpa. Só complementando o que a Luciana falou, Ai, meu Deus, tá. Só complementando o que a Luciana falou, nós nem usamos mais os benzodiazepínicos como primeira escolha de tratamento para insônia. Hoje em dia existem medicações mais específicas para o tratamento que têm uma segurança maior a longo prazo para a pessoa não desenvolver essa dependência, nem a tolerância, que é você precisar de doses cada vez maiores. Então, por isso que é importante consultar um especialista em sono, porque, às vezes, o não especialista vai fazer repetir o que está sendo feito há muito tempo, né, do senso comum. E a gente já avançou bastante para o tratamento para insônia, inclusive com estratégias não medicamentosas, como já foi falado, que é a TCC e a Mindfulness. E é um desafio desmamar dos benzodiazepínicos, né, Cris? E o desafio que não é desmamar. A gente, inclusive, no ambulatório lá geral, a gente faz esse trabalho de desmame de benzodiazepínicos, inclusive um dos nossos R3, o TC dele vai ser justamente, né, o perfil dos pacientes com insônia e quantos estão realmente precisando dos benzos. A gente quer mostrar que, com um acompanhamento especializado, uma minoria vai precisar ainda manter o que a gente não consegue desmamar um benzodiazepínico. E, complementando, assim, Cris, você podia falar também sobre isso, eu não sei se a Lu falou. Eu acho que a gente precisa desmamar, obviamente, não só o alprazolam, mas sempre tentar desmamar, se for possível, qualquer medicação, e aí entra a TCC para insônia, né? Porque hoje em dia é comprovado que a melhor resposta ao tratamento é inicialmente a TCC, se necessário associar a medicação. Então, acho que não dá para falar sobre insônia e não falar de TCC, né? Aí você vai falar bem melhor do que eu. Não, é isso. Infelizmente, a gente não tem a quantidade de profissionais treinados, assim, nem em saúde mental, com psicólogos, psiquiatras, nem aqui no UP, para atender a demanda que hoje
as pessoas que têm problema de saúde mental, e muito menos ainda com essa formação em TCC. Então, é o ideal, a gente tem que perseguir isso. Eu acho que aqui a gente precisa captar agora o pessoal da saúde mental, formar pessoas para que a gente faça o ideal dos... Aqui não tem TCC. Seria muito bom. É isso. Mas eu, assim, não digo aqui, mas na clínica privada, são poucos os meus pacientes que aceitaram fazer, né? E os que aceitaram, eu não tenho um N grande para dizer foi bacana, valeu a pena. É mais o que a gente vê de literatura. Então, se a gente conseguisse ter esse serviço aqui dentro, a gente ia, né, poder falar com propriedade, né? Ia ser bacana. Próxima pergunta. Como saber se estou dormindo bem? Camila, nossa R2. E aí, o que você acha? Boa tarde. Então, com relação a saber se está dormindo bem, eu acho que é muito subjetivo do próprio paciente, né? Ele vai vir, provavelmente, com uma queixa já no próprio ambulatório, dizendo que não dorme bem, dizendo que não descansa, que durante o dia ele sente mais cansado. Então, eu acho que é basicamente isso mesmo, é do próprio paciente, não necessariamente vai ser realizado uma polissonografia ou algum tipo de exame para saber se está dormindo bem, é mais mesmo o que o próprio paciente relata para a gente no ambulatório. A queixa do dia seguinte é muito importante, né? Não, eu acordo bem, eu acordo disposto, realizo as minhas atividades, não tenho sonolência, né? Diz muito, né, em relação à noite. E o velhinho, normalmente, dorme menos. E ele acha que deveria dormir mais. Então, eles ficam muito na dúvida. Será que eu estou dormindo bem? Às vezes, a pessoa idosa, 70, 80, 90 anos, pode dormir 6 horas e está bom. Eles acham que tem que dormir 7, 8 horas. E eles dormem cedo, acordam muito cedo. Então, tudo isso, o paciente, às vezes, se identifica com ele tem um sono normal, mas não sabe dizer e tal. E a gente tem que esclarecer, né? Uma cochilo à tarde pode ser de apneia, pode ser de sonolência excessiva. E, às vezes, eles tentam compensar uma má qualidade do sono cochilando à tarde. Mas eu digo no paciente normal, eles dormem, os idosos menos mesmo. E eles não sabem, às vezes, se é bom ou não. E última pergunta. Acho que, de repente, aqui cada um podia falar uma coisa, né? O que fazer para dormir melhor? Tem um horário regular para dormir, para acordar? Começo. Na verdade, o horário, eu acho que o principal é o horário regular. Eu nunca acordei depois das 8 horas, gente, mesmo fim de semana. E a gente se preocupa muito com a hora de ir dormir. Na verdade, a gente deveria se preocupar com a hora de acordar. Até para o insônia, a gente deve focar, às vezes, para o paciente que tem insônia. Não preocupa se você dormir às 4 da manhã, às 2 da manhã, às 1 da manhã. Tem que acordar no mesmo horário. Acorda às 10 da manhã, que seja, mas todo dia tem que ser no mesmo horário. Porque isso é uma das maneiras que a gente deve regular o nosso ciclo do sono e não ficar preocupando na hora que vai dormir. Porque, às vezes, a gente realmente vai dormir uma noite menos horas do que num dia normal, mas no dia seguinte você vai compensar, porque vai ter mais sonolência mais precoce no finalzinho da noite. Então, assim, eu acho que o horário regular de sono para acordar é uma das coisas que a gente devia valorizar bastante. Vocês é um problema. A qualidade do sono... A gente é aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau, né? A qualidade do sono do técnico de polissono é um problema. E lembrar que não é só o horário de acordar, é o horário de acordar com uma seguida exposição à luz solar, para você sincronizar ali o seu relógio biológico. Eu acho que, assim, para mim, pelo menos, é muito importante a questão de cortar os estimulantes. Se eu tomo café no final do dia, eu não consigo dormir. Ou, se eu bebo bebida alcoólica, eu tenho um sono mais fragmentado. Então, lembrar dos estimulantes. E, para mim, outra coisa que também faz muita diferença, estou falando para mim pessoalmente, eu como paciente, a questão da tela. Então, eu paro realmente lá em casa a tela
com pelo menos 1 a 2 horas antes do meu horário de deitar. Exercício físico. Exercício físico com constância, regularidade, diminui bastante a ansiedade e favorece o sono. Ajuda muito a um sono de qualidade. Isso é experiência própria e recomendo para os meus pacientes também, sempre. Exercício. Então, de noite, a tendência é você ficar, ele atrapalhar o sono, deixar você um pouco mais agitado pelo exercício, ele pode atrapalhar. Então, é lógico que varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem treinar à noite e dormem bem, não tem queixa nenhuma de sono, mas, na maioria dos casos, deve-se evitar, principalmente um exercício físico intenso, porque a tendência é você atrasar o início do sono. Em geral, além da higiene do sono, eu também recomendo para os meus pacientes a higiene mental do sono, cuidar dos pensamentos também na hora de dormir, né? Pensamentos de preocupação, às vezes começar a planejar o dia seguinte já lá na cama deitado, né? E aí a gente fica nessa ruminação de pensamentos, isso também posterga o início do sono, né? Planejar o dia seguinte já com antecedência, já pensando tudo que tem para resolver, né? Não querer resolver a vida à noite em cima da cama. Então, eu acho que a questão mental também é muito importante para o preparo para uma boa noite de sono. Aqui o meu recado é para não fazer automedicação. É um perigo pegar o remédio da vizinha, o que funcionou para a tia, para o primo, porque o tratamento tem que ser individualizado. Precisa realmente tratar questões de saúde mental associadas. A gente vê no ambulatório 80%, 90% dos pacientes com insônia têm associado alguma queixa relacionada à saúde mental. Então, não adianta a gente fazer uma receita de bolo, porque o tratamento precisa ser individualizado e o que é bom para um nem sempre é bom para outro. Fora que, sem acompanhamento médico, o risco de você cair num benzodiazepínico, se tornar dependente e depois isso atrapalhar ainda mais o tratamento para a sua insônia é muito grande. Bom, acho que, além disso tudo que foi falado, acho que, além da em relação às telas, eu acho que é importante lembrar que não a luz ela não é só nas telas, né? Então, reduzir a luminosidade nas horas anteriores à hora de dormir, tentar dar preferência no quarto de luz de cor amarela, que isso prejudica menos a produção de melatonina. Lembrar que a produção desse hormônio, a melatonina, que é o hormônio do sono, né, relacionado ao sono, ela é inibida pela luminosidade. Então, o nosso corpo ele entende que é dia ou noite através da exposição à luminosidade. Com os hábitos do estilo de vida que a gente tem hoje, a gente fica muito exposto à luz artificial e nosso corpo acaba perdendo essa regulação do ciclo circadiano. Então, além da exposição solar durante a manhã, durante o dia, também ajuda. Eu acho que é isso. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? E também eu acho importante ir para a cama só quando estiver realmente com sono. Não é ir para a cama, ficar lá com o celular, enfim, assistindo filme, série. Então, assim, o ideal seria você utilizar a ida para a cama só quando for realmente o horário de dormir. Perfeito, adorei a participação de todos. Olha, queria só divulgar aqui o evento do domingo, a Caminhada do Sono, que vai sair do Forte de Copacabana, em torno das 8 horas da manhã, e termina no Hotel Copacabana Palace. Então, é um evento de orientação para o público, que está passeando no calçadão. Então, gente, é bem tradicional, a gente faz todos os anos. Então, fica o convite, quem quiser fazer inscrição, tem QR Code, mas também pode aparecer que são todos bem-vindos. E aqui tem uma pesquisa de sono, que tem questões interessantes para responder, e a gente sempre faz uma estatística depois de toda a semana do sono, anualmente. Então, fiquem à vontade aí para também escanear e responderem. E a gente queria agradecer o André Dalips, que está por aqui, que
super parceiro, aí forneceu um coffee break para a gente. Quer falar alguma coisa mais para a gente? Vamos, aproveita. Mas também aborda aí o zeponafizine, que é a bupropiona, que a gente consegue ajudar também o paciente que fica mais enérgico, né? Falo do Veligia, que é do Luxetina, a Vortioxetina com Voextor e o Jolic, que veio aí também, que consegue ajudar, às vezes, alguns pacientes que se queixam muito de dor e não conseguem dormir, né? Que é a pregabalina, tá bem? Deixei para vocês lá fora, todos que participaram, fiquem à vontade, alguns brindezinhos, a garrafa da Lives, e tem também uma agenda, tá bom? E ali tem um pouco do trato de higiene do sono, né? A gente falou, vocês falaram bastante aí de higiene do sono, então ali com os pacientes que vocês tiverem no dia a dia, para entregar ali uns cardzinhos que podem ajudar nessas questões aí, dessas principais queixas, para que eles tenham uma melhora no sono, tá bem? Obrigado a vocês todos. E tem o lanchinho lá para ninguém dormir. Todos convidados para o lanche, para o coffee break. Obrigada a todos. Verdade, obrigada, Flávia. A mais baixinha. Vem, Pedro, na frente bem, sei lá. Pedro é da Neuro? Da Neuro. Ele vai fazer o TCC em Sônia. TCC não a TCC. Esse é o trabalho de... Vai ter que juntar. Mas... Aí foi. Vem cá, meninos. Vem os residentes aqui. Fica aqui, ó. Aí. X. Na sua frente, não. Aí, X. Foi. Aê!